E aí, galera, dando sequência então às questões da prova de mobilidade 2023, vamos para a questão 33 que diz assim, ó. O ácido benzoico, que é essa estrutura aqui, e detalhe, ele já deu também a massa molar do ácido benzoico, facilitou um pouquinho mais para a gente que não precisa calcular a massa molar. É um ácido orgânico monoprótico. O que é um ácido monoprótico? É um ácido que só tem um hidrogênio ionizável. Então esse único hidrogênio aqui desse ácido é o único que pode ionizar. Então ele pode formar aqui, olha, como íons o H+, e a outra estrutura aqui, que é o C6H5COO-. Pode formar essas duas estruturas e ele é monoprótico, monopróton, apenas um hidrogênio. Ok? Então tu pode já construir essa equação aqui, porque ela vai ser necessária para o cálculo mais à frente. Aí ele fala o seguinte, que esse ácido orgânico monoprótico, ele apresenta um Ka, que é uma constante de acidez, de 6,4 vezes 10 a menos 5, a uma temperatura de 25 graus Celsius. Ele também fala que ele é utilizado comumente como conservante de alimentos e ocorre naturalmente em frutas como ameixa, morango, amora, etc. E em certas plantas. Ok. Aí ele fala o seguinte, ó, adotando o valor do log igual a o log de 2 igual a 0,3, então qual vai ser o pH da solução obtida quando 305 miligramas de ácido benzoico são dissolvidos em 1 litro de solução, 1 litro de água? Então, para isso, ele deu a massa, deu o volume, deu a massa molar, a gente consegue calcular a concentração desse ácido. Calculando a concentração desse ácido, e ele deu os dados da constante de acidez, a gente pode calcular, por exemplo, o valor do pH. Ok? Então, nesse caso, vou calcular primeiro a concentração molar, a partir dessa massa e desse volume. Tu sabe que a concentração molar ela é dada pela massa, dividido pela massa molar, vezes o volume em litros. Ok? Então, a concentração molar fica igual. Deixa eu pegar aqui outro, para não confundir aqui a gente. A concentração molar ele deu em miligrama. Olha, mas a massa molar está em grama, então tem que passar miligrama para grama. Que fica assim, ó, 0,305 gramas. Ok? Miligrama para grama fica assim. Dividindo agora pela massa molar dele, que é 122, tá? Aqui, ó, gramas por mol, vezes o volume, que é 1 litro. Olha, quem eu tenho igual aqui em cima e aqui embaixo, eu vou simplificar. Então, basicamente, eu dividi 0,305 por 112. Então, aqui no caso, nós temos o seguinte, olha. 0,305 dividido para 122, que vai dar 2,5 vezes 10 a menos 3. Essa é a concentração que sobrou em mol por litro. Tá? Em mol por litro. Então, o que a gente tem aqui? Lembra que, quem está no meu curso pelo menos sabe disso, que eu ensinei vocês o seguinte, a montar uma equaçãozinha, um quadrinho aqui em relação à reação que vai acontecer entre eles aqui, com 3 colunas. Ok? Uma coluna para cada espécie e com 3 linhas. Essas 3 linhas são o seguinte, quanto eu vou ter no início da reação, quanto vai reagir e quanto eu vou ter no equilíbrio, já que o cálculo de pH ele é dado do valor no equilíbrio. Ok? A concentração inicial nós temos de 2,5, tá? Vezes 10 a 23. Beleza? Aí é o seguinte, no início, obviamente, a gente não tem nada desse e nada desse. Depois de um tempo, uma quantidade dessa aqui começa a sumir, que é um valor X, começa a desaparecer, por isso que é negativo. Quando essa quantidade desaparece, ó, 1 mol, 1 mol e 1 mol. Na mesma proporção, ela vai formar também a mesma quantidade aqui e a mesma quantidade aqui. Ok? Aí é o seguinte, essa quantidade que vai desaparecer da quantidade inicial é muito baixa, muito pequena. Como ela é muito baixa, muito pequena, ela não vai influenciar muito nesse valor daqui de cima. Então, posso dizer que o valor no equilíbrio final, a quantidade que vai sair daqui, ela não é tão diferente da quantidade que já tem aqui. Opa, desculpa, aqui é menos 3, né? Foi mal. Como essa quantidade que vai sair, ela não vai influenciar nesse valor, não vai ter tanta influência assim nesse valor, então eu posso repetir ele aqui embaixo. Ok? Beleza? Que isso quer dizer que vai formar esse valor. Tá? E aqui vai formar um valor X, aqui também vai formar um valor X. Beleza? E agora, como é que vai se dar a sequência desse cálculo? Vai ser da seguinte forma. Isso aqui é uma constante de equilíbrio que eu tenho. É uma constante de acidez. Então, eu tenho o seguinte aqui, ó. A constante de acidez é igual à concentração do produto. Aqui, ó, os dois produtos. C6
H5CO- dividido pela concentração do reagente, que é a nossa concentração de C6H5COOH. Os valores eu tenho aqui, ó. Basta descobrir o valor de X. Professor, mas por que você está fazendo tudo isso? Ele não quer calcular o pH? Mas para calcular o pH eu preciso saber o valor da concentração de H+, no equilíbrio. Para isso, então, nós temos isso aqui, ó. A constante de acidez ele deu, que é 6,4 vezes 10 a menos 5, igual esse valor com esse, x vezes x, que vai dar x ao quadrado. Vamos colocar assim? Dividido pela concentração do reagente que nós temos aqui no equilíbrio, que é 2,5 vezes 10 a menos 3. Ok? Então, 2,5 vezes 10 a menos 3 está dividindo, pode passar para cá para frente multiplicando. Então, vou continuar aqui em cima. Fica assim, 6,4 vezes 10 a menos 5. Esse valor que estava dividindo passa multiplicando, vezes 2,5 vezes 10 a menos 3. E isso é igual ao valor x que eu quero encontrar, só que ele é ao quadrado. Isso aqui vai ser importante para a gente. Tá? Multiplicando 6,4 com 2,5, nós temos o seguinte, olha. 6,4 vezes 2,5 vai dar um valor de 16. 16 vezes 10. Com 10, bases iguais, conserva a base, né? E sinais iguais, olha, somos os expoentes. Então, menos 5 mais menos 3 vai dar menos 8. Isso aqui é igual a x ao quadrado. Bom, eu tenho que tirar esse quadrado aqui do x para descobrir esse valor de x. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou jogar uma raiz quadrada para esse lado. 16 vezes 10 a menos 8. Igual a x. A raiz de 16, obviamente, vai ser 4, né? Porque 4 vezes 4 é 16. Então, fica 4 vezes 10. E o menos 8, como é que fica? Ele fica menos 4, tá, gente? Toda vez que tu tens uma raiz e dentro dessa raiz tem uma base 10 elevado a algum número, é só dividir esse número por 2. E eu só vou dividir esse número por 2 se a raiz for uma raiz quadrada, tá? Se fosse uma raiz tripla, por exemplo, aí eu tinha que dividir 8 por 3, ok? Mas como é uma raiz quadrada, tá? Tu sabe que é uma raiz quadrada, é só dividir esse valor por 2, e aí eu tenho o expoente aqui da base 10 dividido por 2. Isso aqui é igual ao valor de x. E esse valor de x não era a concentração de H+, para o cálculo de pH, não é? Aí é o seguinte, ele pede para a gente calcular o pH, então vamos calcular o pH. Deixa eu fazer de outra cor aqui agora para não confundir. O cálculo de pH, tu sabe que ele é igual a menos o log da concentração de H+, que nós acabamos de encontrar, que é 4 vezes 10 a menos 4. Só que o atentado lá na prova, ele falou para considerar o log de 2 e não o log de 4. Mas tu sabe que 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então eu posso escrever assim, ó, pH é igual a menos o log de 2 vezes 2 vezes 10 a menos 4. Porque 2 vezes 2 é a mesma coisa que 4. Ok? Só organizar aqui para não ficar uma bagunça. Galera, eu só baixei a câmera aqui para poder ver melhor o resto da correção. Agora que eu tenho o log de 2 aqui e o log de 2, pela propriedade do log eu posso fazer o seguinte, olha, pH é igual menos o log do primeiro, menos o log de 2, mais, já que é uma multiplicação, menos o log do segundo, tá? Menos o log de 2, mais, já que é uma multiplicação, menos o log do terceiro, que é 10 elevado a menos 4. Tá? Aí o log de 2 aí deu na questão, que é 0,3. Então o pH fica assim. Menos o log de 2 fica menos 0,3, já que o log de 2 é 0,3. Mas com menos, continua dando menos aqui, né? O log de 2 é 0,3. E aqui, gente, tem uma propriedade muito interessante aqui, ó. O log simplifica com base 10. Aí quando desce esse expoente que é menos 4 negativo, ele encontra esse negativo e fica positivo. Então aqui vai ser mais 4. Tá? Então o pH vai ser igual. Menos 3 com menos 3, sinais iguais, né? Soma e conserva o mesmo sinal. Então vai dar 0,6 negativo, mais 4. É como se tu tirasse 60 centavos de 4 reais. Então o pH vai ser igual a 3,4, resultado final. Alternativa correta lá, letra B. Ok, galera? Espero ter ajudado vocês. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe curtir. E se teve alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou tentar responder vocês. Até o próximo. Tchau.